Olá, eu sou a Áurea Stula, eu sou nutricionista e tenho trabalhado com nutrição no transtorno do espectro do autismo. Bom, o que eu tenho para falar para vocês é que a nutrição muito tem a colaborar com os indivíduos que apresentam o transtorno do espectro do autismo. Em relação às questões comportamentais, em relação às desordens gastrointestinais, auxilia também no processo de detoxificação do organismo e, além disso, nós podemos estar colaborando em ofertar os melhores alimentos que venham beneficiar a saúde de uma forma geral do indivíduo. Em relação à questão comportamental, existem alimentos que auxiliam, por exemplo, os ataques de birra, não é? A ansiedade. Então, alimentos ricos em açúcar, em excesso, alimentos ricos em corantes, alimentos ricos em conservantes, tudo isso piora essa questão comportamental. Então, existem alimentos que vão interferir na flora bacteriana intestinal, como, por exemplo, o açúcar em excesso, certos corantes artificiais, alimentos industrializados e ultraprocessados, o próprio glutamato monossódico que está presente nos alimentos industrializados, em alguns molhos, e tudo isso pode ser evitado em você oferecer uma alimentação mais caseira, de preferência com alimentos orgânicos, naturais, tende a favorecer não só o comportamento, mas modulando a questão intestinal do autista, você tem maior benefício e com isso ele vai render mais nas terapias. Em relação aos piores alimentos, conforme eu havia falado, são todos aqueles de origem assim de ultraprocessados, os alimentos artificiais, mas existem também alimentos benéficos, que são alimentos orgânicos, alimentos livres de transgênico. A própria soja faz mal porque ela tem um potencial alergênico muito grande. Existem adoçantes também que não são recomendados pelo seu teor de sódio. Isso pode acarretar vários outros problemas no futuro. Quando você atende uma criança autista hoje, você não está vendo só ele naquele momento, mas você está vendo também o seu futuro. Então, é primordial que sejam feitas várias adaptações, na sua alimentação para que ele possa crescer e se manter saudável, para prevenir as outras doenças que poderão aparecer juntamente com o transtorno do espectro do autista, porque ele pode ser futuramente autista e diabético, ou hipertenso, ou cardiopata. Então, essas modificações dietéticas muito irão beneficiar a sua saúde. Em relação às desordens intestinais, quando você inicia o processo de detoxificação pela alimentação, você está recuperando a flora bacteriana intestinal, que vai lhe trazer benefícios, porque ele vai diminuir os processos alergênicos, vai diminuir a permeabilidade intestinal, e com isso você começa a modular esse comportamento. O tratamento pela nutrição para o autista ele é feito através de alimentação com plano alimentar individualizado, que cada indivíduo tem um requerimento nutricional, cada indivíduo apresenta a sua individualidade bioquímica, então é fundamental que se respeite isso. Além disso, também se observa a cultura da família, dentro dessa cultura familiar, procura-se aproveitar o que dá ou não para se manter no plano alimentar. Então, o plano alimentar individualizado vai orientar a família de que forma melhor ele pode alimentar o seu filho. Como? Ele pode se programar para viajar, então ele já sabe dentro daquilo que está dentro do plano, que pode ser incluído ou que deve ser evitado, quais são os melhores alimentos para aquela criança, se tem alguma intolerância ou não, de que forma se apresenta um caso de constipação ou de diarreia, então a gente vai controlar tudo isso através da alimentação. Na verdade, existem vários tipos de dietas para o autista, Existe a sem glúten, a sem caseína, existem a dos carboidratos específicos, existem
a de rotação, existe a dieta de antifúngica. Então, assim, uma boa alimentação, uma boa orientação, a partir do momento que você faz a detoxificação, que você retira esses alimentos, que você observa se realmente causou efeito na criança com a retirada ou não, você observa que vai melhorar o comportamento dele. Então, o que tem observado na prática clínica que quais são os impactos quando você acompanha um indivíduo? Você observa que ele tem melhoras no foco, ele melhora a atenção dele, ele melhora o comportamento, diminui as crises de birras, eles conseguem olhar nos olhos, isso é uma coisa assim, muito gratificante quando você chama a criança e ela te olha, ou mesmo até mesmo um adulto ou adolescente. Alguns aspectos são observados, que ele melhora o comportamento na escola, ele tem melhora nas terapias, não é, melhora o comportamento, não é, algumas famílias já conseguem viajar, já conseguem sair até mesmo para fazer uma compra, ou até mesmo ir a um shopping, coisas que não conseguiam fazer antes, né? E assim, é muito gratificante ver os relatos das mães. Havia uma mãe que uma vez havia me dito que estava já há 2 anos sem conseguir sair de casa. E depois que ela começou a fazer a dieta, ela conseguiu sair, entrar numa loja de departamento, a criança não teve nenhum desconforto, ninguém percebia que era autista, né? Então assim, ele consegue se inserir melhor na sociedade e isso é muito gratificante para todos nós, não só para os profissionais, mas também para os pais e para os terapeutas, porque ele tem um maior rendimento na terapia. Ele consegue ter foco, ele consegue compreender o que a terapeuta está explicando, o que a psicóloga, não é o que é ensinado para ele na sala de recursos, é todo um conjunto. Eu digo que assim, que a nutrição é mais um aliado nessa questão do tratamento do autista, né? E muito tem para fazer pelo autismo. Muito obrigada.